Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de iFix. Continuando com animação de objetos, vamos agora falar sobre a animação de deslocamento, ok? Então, o iFix nos proporciona a possibilidade de animar objeto pelo deslocamento dele, né? Deslocando-o de acordo com o valor de um determinado variável. Eu vou colocar aqui um objeto círculo, ok? E eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir a animação desse objeto e vou utilizar a movimentação, ok? A movimentação pode ser de posição, de escala ou de rotação, ok? Um objeto círculo não pode rotacionar, né? Então é por isso que ele não está habilitado aqui, porque não adianta você tentar rotacionar um círculo, né? Mas esse objeto aqui eu posso rotacionar, ok? Bom, então vamos aqui para o nosso círculo. Eu vou fazer primeiro a movimentação por deslocamento, né, por posição, ok? Então, eu vou clicar aqui, vai abrir o diálogo, ok? O que é que eu tenho aqui nesse diálogo? Eu tenho o position, se ele é horizontal ou vertical. Eu vou utilizar primeiro o horizontal. O vertical é a mesma coisa, a diferença é que um vai se deslocar nesse sentido, um vai se deslocar nesse sentido e o outro nesse sentido. Perfeito? Ok? Então eu vou utilizar o horizontal. Eu vou selecionar aqui a tag. Para variar, eu vou utilizar a mesma tag que a gente utilizou anteriormente. O valor dele é de 0 a 7. Então, 0 a 10, né, que está configurado na tag. Eu seleciono aqui Fetch Limits at Runtime, ou seja, ele vai utilizar o range da variável, ok? Eu vou desmarcar e deixar aqui 0 a 7. Esse mínimo position 0, máximo position 100, ok? A posição, né? A posição é relativa ou absoluta? Se for relativa, o deslocamento do objeto terá como ponto base as suas referências de posicionamento, ok? Se for absoluta, o deslocamento do objeto terá como ponto base as referências da tela, desconsiderando as próprias referências do objeto, ok? Então, se eu utilizar a relativa, ele vai considerar o ponto onde o objeto está, ok? Se eu coloco absoluta, ele vai considerar, como por exemplo aqui, o mínimo é 0 e o máximo é 100. Então, se eu colocar absoluta, o 0 para ele é aqui, ok? E o máximo para ele 100 vai dar, sei lá, por aqui mais ou menos, sei lá, onde é que vai dar aqui na tela. Perfeito? Então a gente geralmente utiliza a posição relativa, ok? Get value, nem precisa fazer isso, né? E máximo, deixa aí como tá, ok? Deixa 100. É bom porque vai dar um deslocamento bem grande aí. Eu clico OK e vamos ver. Ó, você vê que o objeto está andando na tela, bem lentamente, mas está se deslocando. Ele vai dar um salto de 100 pontos, ok? No caso aqui não vai dar 100, como a minha variável é até 63, 6,3, então ele vai até 63% aqui do valor de deslocamento, ok? Perfeito? E se eu utilizar o outro movimento, né? Se eu utilizar esse outro movimento aqui, então, se eu utilizar uma combinação do movimento horizontal junto com escala, ele vai fazer o objeto crescer, ok? Ele vai fazer o objeto crescer. Perfeito? Vamos continuar aqui no movimento. Eu quero o movimento horizontal
e vertical, certo? Horizontal e vertical. Então, vamos ver agora. Eu vou utilizar os dois movimentos. Então, a combinação dos dois movimentos, ele vai fazer esse tipo de deslocamento aqui, ó. Ok? Ele vai fazer esse tipo de deslocamento. Horizontal somente vertical. Aqui não está bem vertical não, mas a ideia é essa. E a combinação dos dois vai fazer uma diagonal. Perfeito? Muito bem. Agora vê outro detalhe aqui. Vê outro detalhe. Eu coloquei que o meu movimento ele vai ser de deslocamento positivo, né? Ele vai de 0, aqui o valor de 0 a 100, ok? Mínimo e máximo. Mínimo e máximo. Mas eu posso colocar aqui de 0 a menos 100. Menos 100, ok? E aqui menos 50. Clico OK. E vamos ver agora o que é que vai acontecer. Olha onde ele está. Ok? Você vê que ele fez um deslocamento agora para trás, certo? Ele, ao invés de ir para baixo e para a direita, ele foi para a esquerda e para cima. Perfeito? Está parecendo a lua, a superlua, né? Perfeito, pessoal? Então, esse foi o deslocamento, ou seja, a animação por deslocamento, ok? Então, revisando, eu posso combinar os dois movimentos. Aqui eu coloco o range da minha variável, ok? Esse Fetch Limits, ele vai automaticamente assumir os limites da variável, né, da tag. Ou seja, como é que eu defini aqui a tag? A tag ela está declarada, não é? Tag 1, cadê ela? Aqui. A minha tag 1, ela está declarada para ir de 0 a 10, ok? Então, ele vai assumir esse valor. Se fosse outro valor, ele assumiria o valor que está lá na tag, ok? Perfeito? Isso aqui é até recomendável utilizar isso aqui, tá? A não ser que você queira colocar um valor diferente, que não é recomendável. Eu também posso colocar o seguinte, de 50 a menos 50 aqui, ok? E aqui de 0 a, eu vou botar 50. Posso colocar qualquer valor, tá? Para o W. Agora ele está fazendo, ó. O ponto 0 é aqui, né? Eu vou até fazer uma... Eu vou até fazer aqui uma marcação de onde ele está. Eu vou colocar aqui uma linha. Eu estou utilizando a caneta é chatinha de desenhar. Pelo menos aqui, né? Para fazer linha reta, eu não consigo. Não é fácil para mim. E outra linha reta. Pronto, o ponto central dele é esse, ok? Deixa eu botar agora Ctrl W, ó, onde ele andou. Perfeito? Ok? Bom, então, tá fechado aqui, né? Deslocamento por posição, ok? Na próxima aula, a gente vai ver o escalonamento, perfeito? Então, até a próxima, nos vemos em breve.